mais uma vez estamos iniciando aqui uma disciplina que eu diria para cada um de nós, educadores desse nosso país, né? E nossa cidade não está diferente, o estado do Piauí ele não é diferente, que é alfabetização e letramento. Sou a professora Viviane, sou pedagoga, sou especialista em gestão de políticas públicas e nesse tempo nós vamos ficar com essa disciplina de alfabetização e letramento. Vocês podem até pegar o kit, agora nesse momento nós iremos fazer essa apresentação da nossa disciplina, né? Nós vamos perceber toda a trajetória da alfabetização, o quanto foi importante para nós percebermos que a alfabetização ela é essencial e que ela faz parte do letramento. As duas são diferentes, mas que elas não andam separadas, são indissociáveis, né? Elas não se separam porque uma precisa da outra para que haja esse enlaçamento, esse casamento, né, entre aspas falando, para que a aprendizagem ela aconteça. E para isso é importante para nós professores, né, eu também sou formada em letras, na área de letras, e para nós educadores é muito importante percebermos o enlinhavo que a alfabetização fez esse percurso para chegar até o letramento, né? E nós vamos perceber, né, a diferença. Nesse trilhar dessa disciplina, nós vamos perceber essa diferença entre alfabetização e letramento, nós vamos perceber o processo de alfabetização, o processo de letramento, por que que as duas passaram a se separar, por que que elas são diferentes, ao mesmo tempo elas precisam estar juntas no processo de ensino-aprendizagem, seja de crianças e adolescentes, sejam dos jovens e adultos. Nós estamos aqui falando de alfabetização e letramento e nós percebemos que não há idade para ser realmente alfabetizado e letrado, que as duas, né, o professor ele precisa assumir, ter de fato competência para que esse processo ele tenha êxito, ele ganhe força e tenha êxito na educação, no processo de ensino-aprendizagem. Então, convido a você a já pegar aí o seu kit escolar, né, que está aí, já na plataforma de acesso, pegar o nosso slide e já irmos trabalhando. Vale reforçar para cada um de nós que essa disciplina, ela vai estar na plataforma, mas também nós teremos os nossos encontros, né? Que agora será por o aplicativo, né? Nós vamos trabalhar nesse tempo, né? Nesse período especial onde nós, educadores, estamos muito aí no novo, nós vamos trabalhar e que nós teremos algumas atividades propostas, né, na nossa plataforma de estudo. Uma delas são as 30 questões, né, objetivas, propostas para essa disciplina, para nós fazermos esse caminho da alfabetização. Para isso exige de nós muita leitura, né, o estudo, para que nós possamos estar embasados, fomentados da teoria e assim chegarmos com êxito, sucesso no fim da nossa disciplina. E também teremos um fórum discursivo, onde nós iremos tratar, né, da alfabetização e também do letramento, percebermos essa importância desses dois nomes que fazem a grande diferença no ensino-aprendizagem. E também nós teremos as nossas aulas, né, pelo aplicativo, e nas nossas aulas nós faremos outras atividades afins para que nós possamos estar trilhando um bom caminho, refazendo aí a história bonita da educação em meio a essa disciplina, certo? Então, nós somos convidados a pegar já aí o nosso kit escolar e no nosso kit nós irmos para a nossa disciplina. Então, nós vamos perceber aqui que a nossa educação, ela é muito incisiva, né? Ela é muito, eu diria que
ela é muito... veio com muitas mudanças, né, ao mesmo tempo, e que por essas mudanças, né, nós percebemos que nós iremos sempre tentando ser melhores, né, os professores são eternos estudiosos, né, como eu sempre digo isso, nós somos eternos estudiosos, não existe um professor que ele não estude, que ele não esteja em constante formação, e para sermos alfabetizadores, que é a chave de todo o processo de ensino-aprendizagem, aqui onde nós vemos o fruto do nosso trabalho, nós não podemos fugir de dois campos, né? Primeiro que nós já fomos aí já analisando o letramento e a alfabetização, que são dois processos distintos, mas ambos indissociáveis, inseparáveis no processo de ensino-aprendizagem. Depois, na nossa disciplina, nós vamos perceber os fundamentos linguísticos, né, os estudos sociolinguísticos, né? Por quê que é importante para o professor adentrar no campo da linguagem, né? Nós sabemos que sem a linguagem tem que haver essa comunicação para que haja a linguagem entre o emissor e o receptor. O que acontece? O professor ele é a chave fundamental para que esse processo ele aconteça com surta efeito na educação, né? Os estudos da linguagem é muito importante porque é através dele que nós iremos perceber onde nós podemos avançar com os nossos alunos, onde nós podemos puxar mais, onde a nossa área nos compete, né? Enquanto educadores, para melhorar aquele processo de ensino-aprendizagem, né? Então, aí nós temos aí, né, a linguagem é justamente isso. Eu até diria para nós, educadores, que quando uma pessoa fala e o outro compreende, nós estamos fazendo linguagem, né? Então, eu preciso que o meu aluno compreenda todo o processo de ensino-aprendizagem, aquilo que eu estou fazendo para que a linguagem aconteça. Por isso que é importante para nós educadores, seja qual for a nossa formação, percebermos os campos de estudo da linguagem, o quanto é importante nós percebermos que essa área vai determinar, vai influenciar no processo de ensino-aprendizagem, né? E nós temos aí a linguagem moderna, né? Os campos de estudos linguísticos, né? A linguística em si, ela vem dizer que a mensagem que é dita e compreendida, dita pelo emissor e compreendida pelo receptor, o que é que vai acontecer? Ela cumpriu o seu papel primordial. E as relações entre língua e sociedade. Que impacto tem entre a língua e a sociedade? Se eu estou conversando com um japonês, eu não sei falar japonês, e se ele não souber falar brasileiro, vai ficar difícil o entendimento entre ele e eu, né? O que vai dificultar, né, a nossa conversa, o que não vai acontecer a linguagem, o que não vai acontecer a interação. Na alfabetização, é importante a gente fazer essa reflexão. E para o professor, será de fundamental importância, né, o professor ter essa ênfase, né? Saber o que ele está fazendo, o que ele está falando, para que de fato o ensino-aprendizagem aconteça. Se eu falo, se eu planejo, se eu estou executando, mas o meu aluno não está conseguindo aprender, algo não está indo bem. Então, eu preciso fazer essa reflexão, adentrar, né, nas minhas formações, nas minhas teorias e perceber o que não está indo bem para que esse meu aluno ele não consiga aprender, compreender como era de fato para ele aprender, né? E a língua-sociedade, ela entra justamente aí, né? Eu preciso falar aquilo que o meu aluno compreenda, eu preciso fazer aquilo para que ele consiga
aprender, para que ele consiga dar passos rumo à escrita, para que ele consiga dar passos rumo à leitura, para que ele possa engajar bem na oralidade, para que ele possa interpretar como deve. E a alfabetização, ela já não é mais só um conjunto de letras, né, e de sílabas para formar uma palavra e o aluno conseguir ler. Ela é justamente esse mundo místico, ela se transformou nesse letramento, né, que pretende fazer com que nós tenhamos uma visão ampliada do mundo ao nosso redor, seja através da escrita, seja através da fala, seja através da nossa oralidade, seja através da nossa interpretação. A alfabetização e letramento, ela vai além. E nós entramos aí, né, na linguagem moderna, nós temos aí na linguística moderna a psicolinguística, né? O psico, nós sabemos que ele vem da nossa mente, né? O psico, ele é enraizado na nossa mente, na nossa mentalidade, né? E a linguística é justamente a fala. Então, eu preciso compreender o meu aluno por inteiro, eu preciso perceber quais são as dificuldades que ele tem, eu preciso interagir com o meu aluno para que ele perceba que ele faz parte do processo de ensino-aprendizagem, seja qual for a idade. Eu estou falando aqui de alfabetização e letramento, adentrando no campo da linguística moderna, adentrando na língua, na sociedade, na psicolinguística, e nós precisamos compreender que o nosso aluno, ele não é um ser solto, ele pensa, ele raciocina, ele tem as suas ideias, e quando ele faz parte desse conjunto de ideias, que ele não é um ser passivo, consequentemente, nós precisamos perceber o que tem feito esse entrave para que ele não consiga compreender, para que ele não consiga adentrar no letramento na idade certa, ou talvez já passando por essa idade, como nós falamos no início, né? Nós falando de alfabetização e letramento, que esse processo ele pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, né? E a psicolinguística é justamente isso. É a relação de comportamentos, é a comunicação potencializada. É eu saber que aqui é uma caneta e explicar por que aqui é uma caneta, ter um raciocínio lógico, por que aqui é uma caneta, por que ela foi fabricada, para que ela serve, né? Quais são os impactos que ela terá na minha vida, na minha história, na minha comunidade, né? É a capacidade de compreensão de mundo, é a gente fazer essa leitura geral de mundo e não mais aquela leitura só codificada ali de juntar o B com A e vai formar o bar. Não. É justamente a gente ter essa visão amplificada, né? Essa visão, eu diria, panorâmica do mundo. É isso que a psicolinguística ela quer fazer nos nossos alunos nesse tempo de hoje, né? E como foi que surgiu, né, essa psicolinguística, né? Alguns estudiosos, né, eles percebiam que as crianças, elas tinham dificuldades de aprendizagem, ou mesmo os adultos, elas tinham dificuldades de compreender o mundo ao seu redor, elas tinham dificuldade de juntar sílabas, de formar palavras, né, de ler pequenos textos, e a psicolinguística foi assim, estudando o cognitivo, o pensamento, o cérebro, o que acontecia com essas pessoas. E aí nós temos Noam Chomsky. O que ele disse, né? Ele disse tanta coisa interessante, principalmente que a noção vertente cognitiva, ela não tem idade para que a criança ela possa aprender, ou mesmo o adulto, e o Brasil ele ganhou força, né? Ganhou força como aí a gente já tendo essa área de interesse, né, de estudos da psicolinguística, analisando o psíquico das pessoas, o psicológico, na verdade, né, das crianças, adolescentes, jovens e adultos. E nós percebemos que a psicolinguística ela ganhou um campo bastante vasto, principalmente com essas psicopedagogia, psicologia. Então, assim, a gente estudar o ser humano por inteiro, na sua essência. E aqui no Brasil a gente vê o social dessa criança, como é a relação dele na sua família, na sua comunidade. A gente percebe como é a relação dele com a família, no seio familiar,
para que ele possa chegar lá no ambiente escolar e ter esse conhecimento incisivo. Então, nós percebemos aqui, nós estamos falando de alfabetização e letramento, e estamos adentrando no mundo da psicolinguística e percebemos que vai além de fazer o aluno ler sílabas, palavras ou textos, né? Nós aqui percebemos que é muito importante, é muito interessante para o educador, para o professor, ele perceber o mundo em que essa criança vive, em que ele sobrevive, principalmente no que diz respeito os seus pensamentos, a sua ideologia, aquilo que ele traz consigo. E isso é justamente a área de interesse da psicologia. Por que eu aprendo? Por que eu compreendo que aqui essa caneta, ela é azul, ela vai servir para me escrever, ela vai servir para me marcar alguma coisa, para mim resolver alguma coisa, assinar. Por que eu compreendo que aqui é uma caneta? Então, a psicolinguística é justamente isso. Ela se desenvolve, essa origem, ela se desenvolve justamente aí, percebendo, né, essa grandeza, esse olhar panorâmico que vai além de formar palavras, sílabas ou de ler textos, né? Ela está além. Os fundamentos teóricos metodológicos. Daqui, gente, nós vamos ter o nosso fórum discursivo, né? Está bem na unidade 5 do nosso kit material, né? E aqui nós vamos perceber, depois de termos adentrado aí no mundo da alfabetização e letramento, de ter percebido o ser humano na sua essência, principalmente no que diz respeito, principalmente no que fala, no que fomenta, aquilo que o aluno consegue compreender, aquilo que o ser humano consegue compreender de mundo. Aqui nós vamos para as práticas discursivas, né? Nós vamos amiudar, depois de perceber por que o meu aluno compreendeu que aqui é uma caneta, né? Para que serve um computador, nós vamos esmiuçar a oralidade, escrita e leitura. A oralidade é justamente isso. O professor, depois dele saber que a psicolinguística é importante para o processo de ensino-aprendizagem, ele vai trabalhar a oralidade, porque é um dos passos fundamentais para que o nosso aluno consiga estar alfabetizado e letrado. Senão ele não vai conseguir ver esse fruto do seu trabalho. A oralidade é um dos principais elementos, né? Se fala bem, escreve bem, lê bem. Se eu falo mal, eu mal escrevo, eu mal leio, né? E a escrita, né? Trabalhar a escrita, porque se a oralidade está bem, a escrita vai ser uma consequência e a leitura, ela fluirá na sua naturalidade, depois desses dois processos já na sua naturalidade, né? As práticas de leituras e escritas nas séries iniciais do fundamental, né? Nós temos primeiro esse subitem maior, né? Nós percebemos aqui que é diferente de você ensinar criança ou adolescente, né, no ensino fundamental, nas séries iniciais, do que você ensinar jovens e adultos. Então, o professor ele precisa ter esse aparato, esse leque de oportunidades para que o nosso aluno ele possa aprender. Essa prática, ela precisa acontecer no nosso dia a dia, ela precisa ser uma aliada nossa a nos contribuir, a nos ajudar no processo de ensino, aprendizagem, lá na alfabetização e letramento, seja seu aluno, onde a série que ele estiver, essa prática, ela precisa ser constante nas nossas salas de aula. E o professor, ele só vai conseguir fazer uma boa prática se ele tiver essa noção, né, de como surgiu a alfabetização, o que compete a alfabetização, o que é o letramento, o que compete o letramento. O professor ele só vai ter uma boa prática se ele percebe por que o aluno dele aprende, quais são as reais dificuldades, onde ele pode buscar aliados para que esse aluno ele possa crescer no processo de ensino-aprendizagem, no seu processo de alfabetização e também de letramento. Aí o professor começa a perceber que fluiu, que o seu trabalho teve efeito, o seu trabalho foi realmente válido quando ele está com a teoria já colocando em prática. Ele vai começar a perceber a apropriação que esse aluno tem com a leitura. E na educação de jovens e adultos não é diferente.
Se o professor, ele se prende, como nas práticas que outrora usávamos, de quadro, só de escrita, que a maioria das vezes era assim, a gente vai começar a perceber que vai ter uma defasagem, que o nosso jovem, que o nosso adulto, ele não vai conseguir aprender, ele não vai conseguir ser alfabetizado como realmente ele deveria ser, né? E aí a gente já vai ver uma decadência nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, nós precisamos tomar posse primeiro de toda a teoria que nos é colocada, de perceber toda a diferença, as igualdades, aquilo que compete ao professor fazer para que essa prática ela seja efetiva na sala de aula e não só um jogo de faz de conta, e não só um jogo de perceber que eu vou fazer essa atividade aqui, vai dar certo, vai ser legal. O professor ele precisa no seu planejamento diário, ele precisa entender, compreender que vai além, que vai aquém das suas atividades, do seu planejamento. É ele realmente conhecer o aluno com quem ele está lidando, para que ele possa dar passos incisivos rumo à alfabetização e letramento. Né? No nosso kit também vai falar muito sobre os métodos, né? O método sintético, o método analítico, são os métodos de alfabetização, né? Como os métodos de alfabetização eles podem ser divididos? O método sintético, né? É o método, vamos dizer assim, são os mais utilizados, né? Ele é o mais, vamos dizer assim, o mais apurado de todos. Por quê? Porque ele vai justamente naquela parte do alfabético e soletração. Então, é a nossa prática do dia a dia, né? Às vezes ele pode ser muito falho, esse método sintético. Por quê? Porque o professor ele precisa realmente ir além desse método para que ele possa conhecer e realmente perceber que o seu aluno ele não está falando que D com O é Dó e C com A é Cá só por falar, mas ele precisa compreender que ali vai formar a palavrinha. O B com O é Bó e o C com A é Cá, ele vai formar a palavra boca, né? Então, assim, essa soletração, ela é importante? Vocês poderiam até perguntar, mas Viviane, esse processo aí, ele surtiu muito efeito, né? Nós fomos alfabetizados dessa forma. Surtiu, ele surtiu efeito e surte efeito. Mas o professor, ele precisa estar embasado de teoria para que esse método, ele surta efeito. Não é só um jogo de cartas marcadas ou de faz de contas, né? O fônico, eu preciso trabalhar a fala do meu aluno, eu preciso ver o aparelho nasador, porque que ele fala daquele jeito. Os alunos que têm dificuldade, por isso que a psicolinguística está aí, porque que aquele aluno tem dificuldade de falar certas palavras. Se ele tem dificuldade de falar as palavras, ele vai ter dificuldade de escrever, ele vai ter dificuldade de compreender o mundo. O silábico, né? Nós acabamos de falar da formação de palavras, então assim, é muito importante para que o aluno ele consiga formar o silábico numa forma geral, né? O professor ele não precisa seguir algo que está ali, ele seguir aquele metodologia do jeito que ele aprendeu lá nos anos 90, início dos anos 2000, mas ele perceber que esse silábico ele vai além, ele vai aquém, né? E nós temos aí o método global ou analítico, né? Que é mais afunilado, né? É mais restrito esse método, né? O método analítico, ele é dividido em palavração, ele vai trabalhar o todo, a sentenciação, o conto, o texto. E aí nós adentramos no método de Crowley, né? O que ele vai dizer, né? Que cada pessoa, cada ser humano, ele tem a sua visão do todo, ele tem a sua inteligência, a sua capacidade. E as nossas salas de aulas, elas estão aí para comprovar essa verdade. Elas estão aí para comprovar que toda pessoa, ela aprende de uma forma diferente. Eu aprendo lendo, outros aprendem escrevendo, outros aprendem dessa forma, e é por isso que é importante o professor saber lá da psicolinguística o quanto que é importante para ele. Nós vamos adentrar aqui nesse quadro, aí, né, no slide, já no número 10, nesse slide 1 que a gente está trabalhando, o número 10, né, que o quê?
as formas do método, eles estão bem divididos, né? Os métodos de alfabetização, o sintético e o analítico. O sintético, ele é mais amplo, uma visão mais ampla, né? E o analítico, ele vem já para justamente diferenciar, né? Partir do geral para ir afunilando e chegando lá na sílaba, né? O método sintético estabelece uma correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e escrita, através da aprendizagem por letra. Foi aquela forma que nós fomos alfabetizados, aprender primeiro o alfabeto, as vogais, separar vogais de consoantes e formando sílabazinhas, enfim, né? Até o aluno conseguir aprender. E aí, esse método, ele se afunila e forma o alfabético, o fônico e o silábico, né? Que o alfabético é justamente, né, quando o iniciante, o alfabetizando, o estudante, ele consegue identificar as letras do alfabeto. O fônico é justamente, né, a associação entre fonemas e grafemas, né? É eu conseguir perceber os sons das letras, é eu perceber que tra, né, o ba é diferente, né? O som é diferente um do outro, né? E o silábico é justamente isso, né? Eu vou juntar as sílabas para formar a palavra. Então, nós aprendemos mais ou menos nesse método sintético. O método analítico, né, é uma leitura geral, uma leitura global de mundo audiovisual. O aluno vai perceber uma sala de aula, ele vai perceber um jardim, ele vai começar a tirar e o professor vai começar a puxar que ali é um jardim. Vai contar a história do jardim, até chegar na árvore, até chegar na pracinha do jardim, enfim, né? E aí nós temos a palavra ação, né? Partiu do geral, nós estudamos o jardim por inteiro, agora nós vamos partir para a palavra. Como é composta a palavra jardim? Né? A sentenciação, nós vamos percebendo, né, que a unidade se inicia com uma frase, e que toda criança, o global, né, é composto de várias unidades. Então, o método analítico, ele parte do geral, do global, do que o aluno consegue ver, do que ele consegue estar ali pegando, palpável, para que ele possa ir formando palavras, sentenças, frases, e assim acontecer o processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, assim, os princípios que caracterizam esse método, né? O aluno, ele tem princípio de liberdade, individualidade, né? Intuição. E aqui nós chegamos em dois métodos, né? Em dois estudiosos importantes para o processo de alfabetização, que é Dom Bosco e Paulo Freire, né? Os dois, eles tinham essa capacidade de perceber. Dom Bosco já nas suas palavras, percebendo que a criança, ela aprende pela sentenciação, pelo global, ele parte do global. E Paulo Freire, ele trabalhava as palavras-chave presentes na realidade. Se eu estava na educação do campo, para ele era muito importante trabalhar as palavras árvore, né, boi. Por quê? Porque era uma coisa que estava inteiramente ligada, interligada com a vida dos estudantes, né, das pessoas que estavam ali para aprender, né? O método de Paulo Freire é baseado em 5 fases, né? É o levantamento do universo vocabular. Então, assim, perceber que cada lugar tinha o seu vocabulário próprio e que o professor, ele poderia trabalhar aquelas palavras do vocabulário próprio das crianças, das comunidades, e assim ele trabalhar o processo de ensino, aprendizagem lá na alfabetização, né? A escolha das palavras selecionadas, como eu já acabei de dizer para vocês, justamente nessa parte onde ele diz que o aluno, ele aprende vendo aquilo que ele convive com todos os dias. Então, hoje nós estamos em século XXI, o aluno vê muita tecnologia, muito celular, muito tablets, o que vai acontecer? O professor iria começar o processo de ensino de alfabetização e letramento através da realidade que o aluno vê.
né? A criação de situações existenciais, né? Então, se nós estamos falando de século XXI, que as nossas crianças elas são muito ligadas à informática, às mídias, né, aos recursos tecnológicos audiovisuais, então, assim, era criar situações de situações que já existem, né? E também era muito importante para o professor fazer o acompanhamento através de fichas, ver a rotina, um roteiro dessas crianças ou adultos para que ele possa realmente compreender e aprender. Elaboração de fichas e a decomposição de famílias fonéticas, né? Através dessas fichinhas, né? Decompondo cada sílabazinha para que assim pudéssemos aprender através das famílias das sílabas, né? Isso é muito comum ainda nas nossas salas de aula, né? O processo de ensino-aprendizagem, isso é muito comum. Então, esse, né, o nosso material. Fui fazendo aqui um afunilamento, né, do nosso material, do nosso kit. Daquilo, peguei as palavras-chave principais, os métodos principais para que nós pudéssemos perceber o quanto é importante esse processo de ensino-aprendizagem na alfabetização e letramento e o que o professor, o que compete para o educador, né, e que o professor ele não deve trabalhar algo solto, mas ele pegar um método, se embasar, se formar naquele método para que ele possa praticar, perceber essa importância da prática. Então, até a próxima aula, nós estamos trabalhando esse processo de ensino-aprendizagem, nós sabemos que a alfabetização ela vai acontecer ao longo das nossas vidas.